Pessoal, se preparem, hein? Um STF em crise, um presidente desmascarado e uma primeira-dama isolada. Os bastidores desse desgoverno que abala o Brasil promete aí abalar todas as estruturas que ainda estão de pé. Eu vou mostrar para vocês, se preparem para mergulhar aqui em um boletim bem explosivo, eu diria, porque ele expõe as rachaduras profundas desse desgoverno e também do poder judiciário brasileiro. Começa com o STF, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um símbolo de imparcialidade e equilíbrio, encontra-se no epicentro de uma crise sem precedentes, mostrando exatamente o contrário. E mais uma vez, o ministro, quem? Alexandre de Moraes, né, está no centro desse furacão. Em sua decisão mais recente, Moraes ultrapassou todos os limites ao interpretar seus papéis de juiz e vítima nos próprios casos que ele julga. É como se você fosse entrar com uma ação judicial contra uma empresa, alguma situação, e você fosse o juiz. Eu vou ser o juiz desse processo. Eu vou julgar. É mais ou menos isso, eu vou mostrar para vocês. É uma conduta tão grave, tão bizarra, que levanta questões sombrias, de fato, sobre a integridade do STF. O que mais falta para poder tirar esse ministro dessa cadeira, né? Para poder colocar o STF, de fato, como o equilíbrio que ele deve ser. E justo, mostrar transparência. Será que estamos diante de um judiciário que agora, onde os interesses pessoais ditam as regras e a Constituição é deixada de lado, será que vai ser assim para sempre? Nada vai acontecer? Nenhum país, né, no mundo vai se intrometer e o brasileiro vai passar por isso até quando, né? Mas uma tempestade não para por aí, não, gente. Mais uma tempestade está por vir. Enquanto isso, no cenário internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma humilhação histórica no palco do G20. As suas propostas vazias e discursos inconsistentes foram esmagados por líderes globais, expondo ao mundo inteiro a fragilidade de sua liderança. E a imagem do Brasil, que em algum momento possa, né, ter estado em alta, agora é motivo de chacota, manchada por um governo que se gaba de ser defensor dos oprimidos, mas falha miseravelmente em entregar resultados. E o drama continua em território nacional. Primeira-dama, Rosângela da Silva, que é a Janja, ela vive um isolamento crescente. Suas declarações polêmicas e comportamento inapropriado em eventos oficiais realizados gerou um mal-estar sem precedentes. A situação é tão grave que até mesmo a China, uma das maiores potências globais e parceira estratégica do Brasil, decidiu se posicionar e boicotá-la, gente. Então, uma primeira-dama que deveria representar estabilidade se tornou, parece, mais um fardo diplomático para um governo já em decadência. E enquanto o STF se afunda nessa crise de reparação, enquanto Lula é desmascarado no cenário internacional e a Janja transforma sua posição em um espetáculo de erros, é hora de abrir os olhos, né, povo? O desgoverno que vivemos envolve novos patamares de caos e despreparo. E se você é contra esse circo que está nos levando ao fundo do poço, já inscreva-se aí no canal e fique ligado, porque hoje mesmo já vamos soltar algumas bombas que vão abalar os alicerces desse desgoverno. Então não perca nenhum detalhe, porque o que está por vir vai revelar ainda mais do que eles tentam esconder e que nem sempre a grande mídia te mostra. Começamos aqui com a primeira, inclusive, matéria, para você entender, do Alexandre de Moraes. Olha a polêmica que o ministro se envolveu mais uma vez. Vítima e juiz. Moraes cita a si mesmo 44 vezes em decisão que autorizou a operação. Juristas criticam o ministro por condução de casos que o atingem diretamente, sob argumento principal de que isso afeta a necessária imparcialidade de um magistrado. Então, na decisão que autorizou a prisão de militares envolvidos em um suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quem é o relator do caso? Olha que absurdo, o próprio Moraes, o relator do caso, que também atuou como magistrado responsável pela decisão, fez 44 menções a si mesmo, citando trechos da investigação que o envolviam diretamente. Esse fato gerou novas discussões jurídicas, uma vez que levanta a possibilidade de nulidade das decisões de Moraes à luz do sistema acusatório brasileiro. Nesse contexto, o magistrado exerceu um papel duplo, tanto de juiz quanto de suposta vítima, o que poderia comprometer a imparcialidade do processo. E agora, gente, ele usou as menções para justificar a autorização dos mandatos de prisão
relatando envolvimento de homens que, segundo ele, visavam implementar golpe e impedir a posse do petista. E aqui, segundo advogados, né, essa decisão do Moraes, tá aqui, ó, resultou na prisão de militares supostamente envolvidos nesse plano. O advogado constitucionalista Fábio Mazziglia externou alguns pontos que levantam dúvidas sobre a legalidade e condução do processo. Primeiro, que segundo o advogado não há crime se não houver provas de que os investigados deram início à execução dos planos. Ele compara a situação à liberdade de criação em obras fictícias. Cogitar sem executar, seja o que for, é lícito, ou senão não haveria livros e séries de crime no Brasil. Como os supostos fatos ocorreram em 2022, o advogado argumentou que não há uma ameaça atual, porque isso foi passado. Por que prender só agora? Não há uma ameaça que justifique medidas tão incisivas quanto essa de Moraes. Se os fatos são de 2022, não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal, decretar sigilo e deferir medidas de força. Também o advogado afirma que o sigilo e as ações repressivas podem comprometer o direito à presunção de inocência dos investigados. Ele também questiona se o ministro Moraes, sendo apontado como uma das supostas vítimas, pode atuar como juiz do caso. Se o ministro seria vítima, não pode ser juiz do caso. E a operação tem sido questionada devido à suposta participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados políticos, frequentemente mencionados em investigações de teor antidemocrático, e ele ainda fala que, no entanto, críticos apontam que muitas dessas acusações anteriores contra grupo bolsonaristas foram arquivadas, por quê? Por falta de provas, o que gera ceticismo em relação à consistência de novas denúncias. Então, os analistas têm dito também que não há indícios sólidos de que o núcleo político bolsonarista tenha participado ativamente de qualquer ação, uma vez que muitas das alegações parecem estar sendo tratadas com uma dimensão exagerada, sem correspondência com a materialidade apresentada. E outro ponto levantado é se o caso deveria estar sobre a alçada do STF, já que os investigados não possuem prerrogativa de função. Isso reforça o argumento de que o caso deveria ser conduzido por outras instâncias do judiciário. Então, percebem, gente, o que está acontecendo no Brasil mais uma vez, o que acontece novamente com a questão aí de Moraes? O que vemos, né, é que a atuação do Moraes no cenário jurídico brasileiro continua a gerar intensos debates, especialmente pela sobreposição de papéis que ele assume em casos tão delicados e polêmicos. No caso recente da prisão de militares, em que ele citou a si mesmo 44 vezes no relatório, como eu mostrei na matéria, fica evidente a dificuldade em conciliar sua posição de relator com o fato de ser também diretamente envolvido como vítima dos atos investigados. Essa situação levanta questões ainda mais graves quando comprovadas sobre o prisma das acusações de irregularidades, parcialidade, arbitrariedade que vêm sendo apontadas contra o Supremo Tribunal Federal. E há um acúmulo significativo de provas, declarações que reforçam a percepção de que decisões recentes do STF, em especial sobre a relatoria de Moraes, ultrapassa os limites constitucionais. Entre as irregularidades apontadas estão a falta de ampla defesa para os acusados, uso dos inquéritos de relatoria próprio como inquérito da fake news, a ausência de critérios claros para a distribuição de processos. Além disso, uma concentração recorrente de poderes nas mãos justo de Moraes, participando simultaneamente como vítima, investigador, juiz, na qual exige uma imparcialidade essencial ao devido processo legal e fere princípios básicos de um julgamento justo. Então, gente, a parcialidade do STF, evidenciada em diversos casos, é outro ponto que não pode ser ignorado. A forma como Moraes e outros ministros apresentam processos de natureza política que levantam dúvidas sobre a independência do tribunal em relação aos interesses ideológicos e partidários. Então, essa percepção é reforçada por decisões que muitas vezes carecem de fundamentação sólida ou que se baseiam em interpretações metálicas da lei, afastando-se do espírito constitucional. Comenta aí o que vocês acham. Enquanto isso, olha só, mais uma polêmica, né? Empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões em isenção fiscal, gente. Uma empresa do influenciador digital Felipe Neto, apoiador do governo Lula, é suspeita de receber 14 milhões em isenção fiscal por meio do programa emergencial de retomada do setor de eventos. O nome da empresa é Play 9, porém, né, a Play 9 do Felipe Neto nasceu em 2019,
O benefício remete à Lei 14.148 de 2021, que concede às empresas que se enquadram nas suas condições a adoção de alíquota zero e alguns impostos. O objetivo da lei seria o quê? Fomentar principalmente a recuperação de setores que a pandemia prejudicou mais fortemente. Contudo, um detalhe observado por várias pessoas nas redes sociais é que o trabalho da Play 9 se dá essencialmente no ambiente digital. O próprio site da empresa do Felipe Neto deixa claro que sua atividade econômica está primeiramente centrada no desenvolvimento de conteúdo e expansão de marcas por meio de plataformas digitais, ou seja, bem diferente de uma empresa que depende de público presencial para eventos como shows, musicais, etc., e que foram de fato afetados pela pandemia. Se ele trabalha de forma digital, qual foi o afetado que ele teve se no momento da pandemia o digital foi o que mais cresceu? Então, isso daqui gerou uma repercussão muito grande e tem muita gente questionando. Mas, na minha opinião, gente, fica claro o seguinte, né? Eu queria saber se a opinião de vocês é a mesma ou se vocês têm outra opinião. Mas, para mim, fica claro que o Brasil ele assiste apenas mais um escândalo que envolve o uso político da máquina pública pelo governo Lula. Envolveu agora essa autorização fiscal de 14 milhões, que é bem suspeita para a empresa do Felipe Neto, que é influenciador amplamente conhecido por defender o governo e atacar opositores. Mas essa medida, além de imoral, é um retrato fiel do padrão histórico do Partido dos Trabalhadores, favorecer aliados com dinheiro público enquanto milhões de brasileiros enfrentam dificuldades extremas. A gente vê aí da Lei Rouanet, que é usado como instrumento político, diversos artistas alinhados com a esquerda, como Wagner Moura, Caetano Veloso, receberam milhões em patrocínios via lei, enquanto críticos do governo percebem a dificuldade que eles têm para acessar os mesmos benefícios. Financiamento milionário de ONGs obscuras na Amazônia, né, durante os mandatos do PT, foi noticiado por diversos canais de imprensa que bilhões de reais foram destinados a organizações afetadas ambientalmente, muitas delas ligadas a quem? Apoiadores políticos, sem qualquer auditoria eficiente ou resultado concreto em defesa do meio ambiente. Repasse bilionário para sindicato também. Sob o comando da esquerda, os sindicatos receberam cifras gigantescas em contribuições compulsórias, mesmo representando apenas uma parte da classe trabalhadora e muitas vezes agitada com extensão política de partido. Favorecimento aos movimentos como o MST, que continua recebendo recursos federais para atividades que frequentemente extrapolam o direito à manifestação, promovendo invasões, depredações que desafiam a lei. Fundo partidário eleitoral, o PT é um dos mais beneficiados também com o fundão eleitoral. Então percebem, gente, essa prática perpetua o distanciamento entre a classe política e o povo brasileiro. Enquanto isso, os cidadãos comuns, assim como eu e você, somos sufocados por impostos altos e serviços públicos precários para manter esse tipo de situação no Brasil. Agora eu quero trazer para vocês uma outra informação. Olha só, gente, deputado catarinense, vamos falar um pouquinho da Janja, que vem só afundando cada vez mais. Ela não afunda sozinha, não, ela afunda o partido, o marido, todo mundo junto, né? Deputado catarinense assinou uma moção de repúdio contra a primeira-dama Janja por xingamento contra Elon Musk. O deputado federal Zé Trovão assinou um pedido para que a primeira-dama Janja da Silva receba moção de repúdio pelo insulto contra o bilionário Elon Musk. Ele e outros deputados dizem que a agressão prejudica a diplomacia e a política externa do Brasil. A propósito do assunto, entre pessoas politicamente isentas, há quase uma unanimidade. Ninguém bateu Ruth Cardoso no papel de primeira-dama, título, aliás, que abominava. Comenta aí o que vocês acham. Enquanto isso, tem mais, olha só. Além dessa nota de moção aqui de repúdio, Janja, o que aconteceu? Saiu aqui no jornal, na revista Isto É, a Janja humilhou Elon Musk. Criou uma crise diplomática, inclusive, sabe contra quem? A China. É isso mesmo, tá aqui ó, no jornal mostrando o seguinte: o desdobramento mais significativo dessa situação envolvendo esse comportamento absurdo da primeira-dama, que não se comporta como deveria, né? Envolveu um pedido por parte de diplomatas chineses. Eles requisitaram que Janja não estivesse presente em uma importante reunião entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da China. E esses pedidos surgiram devido à percepção de que a presença dela poderia ser um possível empecilho diplomático. Então, olha isso, né? E aí o Milei humilhou Lula. Lula tá saindo humilhado e a primeira-dama vem com essas ações. Olha só, o Milei compartilhou no X, o antigo Twitter,
um vídeo onde mostra a frieza com que Lula recebeu ele, mostrando como que a esquerda reage quando recebe opositor, mesmo em momento que não tem nada a ver, como foi o caso do G20. Olha só. Sí, zurdos, hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Bom, vocês viram aí, né? Comentem o que vocês acharam, gente, dessa postura. Então a gente percebe aí que ela faz mais mal para o governo do que bem, né? Agora, para encerrar, olha só, a própria esquerda se veja derrotada. Kassab diz a empresários que Lula não vai bem, mas que Tarcísio será candidato sem adversário em 2030. Então saiu aqui na Folha da UOL, né? Pela Folha de São Paulo. O presidente do PSD, partido que mais elegeu prefeitos esse ano, afirmou que o petista caminha com dificuldade para a reeleição, mas que ainda pode acertar, e admitiu também que quer ser governador de São Paulo. Então percebam aí, gente, que Lula tá fraco, não só nas pesquisas, mas os próprios aliados já enxergam isso e já estão pensando em como serão as eleições de 2026. Eu quero saber de vocês agora a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro.